Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra que venha nos edificar, venha nos alimentar. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aí acessando o nosso canal, estão assistindo às nossas mensagens. Eu sei que nós temos tido essa dificuldade de não podermos estar nos reunindo como igreja, como corpo de Cristo, por causa das determinações governamentais, mas isso não tem nos impedido de estarmos aqui, né, pela internet, ouvindo uma palavra, e todos os dias nós temos nos preocupado em postar, né, em publicar uma mensagem que venha trazer um fortalecimento, um alimento, alegria, paz, uma palavra de Deus para edificar a nossa fé. Então quero agradecer a todos que estão assistindo, quero pedir você, continue nos assistindo, se você dê o seu joinha nessa mensagem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Divulgue essa palavra, compartilhe com as pessoas queridas sua e indique a elas também para se inscreverem no canal, para estarem ouvindo, recebendo as nossas atualizações. É importante, quando você se inscrever, você acionar aquele sininho, né, para que você possa estar recebendo as mensagens. Quero também dizer a você que, caso você tenha alegria e paz no coração e deseje nos ajudar a vida plena na divulgação da palavra de Deus, por intermédio do nosso ministério, a nossa conta é Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. A conta está logo aí abaixo na mensagem, você pode pegar e fazer sua transferência, fazer sua TED. Amém? Vamos então iniciar a nossa palavra. Hoje vamos falar sobre fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, queridos, nós precisamos, para agradar a Deus, precisamos agir por fé. E precisamos entender uma coisa. Deus é espírito. Nós somos espírito. A palavra de Deus é espírito. Muito embora Deus seja invisível, porque Ele é um espírito, querido, Ele é mais real do que todas as coisas visíveis que você percebe. Todas as coisas que você pode perceber pelos seus sentidos naturais, nenhuma delas, ou todas elas juntas, não são mais real do que Deus. Amém? Porque todas essas coisas que você percebe pelos seus sentidos são passageiras, mas Deus é eterno. Amém? Então, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe, muito embora você não veja, mas você precisa crer que Ele existe e que Ele se torna presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Agora, pensa bem numa coisa, querido, se para agradar a Deus nós precisamos agir em fé, ter fé, precisamos aproximar de Deus com fé, Deus seria injusto se Ele não nos desse a condição para satisfazer o que Ele exige, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus é tão bom, Deus é tão justo, Deus é tão maravilhoso, que a palavra dele diz em Romanos 12, versículo 3, que Deus já repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Por isso lá diz que nós não devemos pensar a nosso respeito, nem a quem, nem além do que convém, mas segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus deu uma medida de fé para cada um de nós, e essa medida de fé, ela é capaz de despertar em nós, de acender em nós, de explodir em nós a revelação da palavra, de modo que a gente possa crer para a salvação, crer para milagres, receber tudo aquilo que Deus já preparou para nós, mas nós só acessamos pela fé. Amém? E lá em Romanos 10, 17, diz como nós podemos fazer para fazer crescer essa medida de fé. Muito embora nós tenhamos uma medida igual que todos receberam, nós podemos fazer essa medida de fé crescer. Como podemos fazer? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, eu quero falar para você primeiramente sobre que essa fé, essa medida de fé que nós já recebemos de Deus, ela é suficiente para nós alcançarmos a salvação proposta por Deus. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então, queridos, essa medida de fé que nós já recebemos de Deus, ela é suficiente quando nós ouvimos a palavra, ela é suficiente para despertar dentro de nós o desejo de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, crer para a salvação, entregar a nossa vida, confessar Jesus como Senhor e sermos salvos. Sermos salvos mediante a obra redentora que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, não mediante as nossas obras. Pelas nossas obras nós nunca seremos salvos. A salvação ela é pela graça. Jesus já realizou a obra redentora, já pagou o preço na cruz do Calvário. Deus acredita aquela obra que Jesus realizou em nosso favor. E nós recebemos de Deus pela graça. Deus não está exigindo nada. Nos deu pela graça. E nós recebemos isso mediante a fé. Crendo naquela obra. Crendo na obra que Jesus realizou. Crendo em Deus e realizando aquilo que a palavra de Deus manda realizar. Que é confessar, crer com o coração e confessar com a boca Jesus Cristo como Senhor. Como está escrito em Romanos 10, do versículo 8 ao 10, que diz assim: porém, que se diz, Romanos 10, do 8 ao 10, diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, queridos? Então nós temos uma medida de fé, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando ela é dirigida para a salvação, essa medida de fé que Deus já depositou dentro de nós, ela é suficiente para despertar em nós o desejo, a revelação daquilo que Jesus já realizou e despertar em nosso espírito o desejo de entregar a vida ao Senhor Jesus, confessá-lo como Senhor, crendo no nosso coração, na palavra que foi pregada e confessando com a nossa boca o senhorio de Jesus Cristo sobre nós. Amém? A gente vê o exemplo de Cornélio lá em Atos 11, do versículo 13 e 14. Cornélio, ele e a sua família foram salvos mediante ouvir a palavra pregada por Pedro. Deus deu uma visão a Cornélio, deu uma visão a Pedro, e aí Pedro foi até onde estava Cornélio, e lá ele pregou a palavra, e lá, na casa de Cornélio, foram salvos Cornélio e toda a sua família, porque ouviram a palavra pregada por Pedro. A fé, querido, ela é suficiente, a medida de fé que nós recebemos, ela é suficiente para nós recebermos a cura de Deus. Lá em Atos capítulo 14, do versículo 6 ao 10, diz assim: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Preste atenção. Esse homem, lá em Listra, ele ficava assentado porque ele era aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Nunca andou aquele homem. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, Paulo disse àquele homem: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Esse homem, ele tinha uma medida de fé, aquela medida de fé que Deus repartiu a cada um. E quando Paulo foi lá para Listra, né, ele encontrou esse homem que estava lá sentado, era um paralítico, um aleijado, desde nascença, nunca andou, né, e esse homem ouviu Paulo pregando a palavra. E Paulo fixou os olhos nele e percebeu pelo Espírito que aquele homem tinha fé para ser curado. Então Paulo disse a ele: apruma-te sobre teus pés, apruma-te direito sobre os pés. Aquele homem ouviu o comando de Paulo, ele saltou e andava. Vamos dissecar aqui nesse versículo de Atos 14, do 6 ao 10, para a gente perceber, queridos, que a palavra de Deus diz em Tiago 2 que a fé sem ação é morta. A fé precisa de uma ação correspondente. Qual é a ação? Uma ação coerente com aquilo que se crê. Olha só o que aconteceu aqui, onde a palavra foi pregada por Paulo, a ação de Paulo e a ação desse homem. Vamos perceber.
Olha, Paulo, no versículo 7, Paulo pregou o evangelho. Ações de Paulo. No versículo 7, Paulo pregou o evangelho. No versículo 9, diz que Paulo percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. E no versículo 10, depois que Paulo pregou a palavra, depois que Paulo percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado, Paulo mandou aquele homem se levantar e andar. Vejam, 3 ações de Paulo. Agora vamos ver as ações desse homem que foi curado. No versículo 9 diz que aquele homem ouviu Paulo pregar a palavra. No versículo 9 também diz que Paulo percebeu nele que ele tinha fé para ser curado. Aquele homem ouviu a palavra de Paulo, Paulo pregando a palavra. Aquele homem tinha fé em seu coração para ser curado, ele creu naquela palavra. E aí Paulo deu o comando para ele se levantar e andar, e ele deu um salto. Ele não ficou questionando, mas eu sou aleijado, eu sou paralítico desde nascença. Você não sabe, Paulo, como é que você me manda andar? Não, ele não questionou. Ele creu na palavra, ele ouviu a palavra, ele creu na palavra e ele tomou uma atitude em cima daquela palavra que ele ouviu. A fé o curou. Amém? Aquele homem ele foi curado pelo ouvir a palavra. A palavra gerou fé em seu espírito. E ele agiu com base em sua fé na palavra, ele saltou e andou. E assim deve ser conosco hoje, querido. Nós devemos crer na palavra, ouvir a palavra, crer na palavra e agir em cima da palavra. Quando nós fazemos isso, querido, nós fizemos todo aquilo que nós devíamos fazer para receber o milagre. Em Romanos 1, no versículo 16, diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que significa salvação no original, querido? Essa palavra salvação no original, ela significa libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Então, a palavra de Deus, querido, ela é capaz de nos trazer libertação, segurança, preservação, cura e perfeição, quando nós cremos e agimos em cima dela. No livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 5 ao 8, diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, olha bem, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe saiu ali pela cidade de Samaria, pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando as boas novas, e as pessoas ouviam com atenção e atendiam, elas acolhiam com mansidão aquela palavra pregada por Filipe, e aí eles viam, os sinais que Deus operava por intermédio de Filipe. Os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria. Onde a palavra de Deus, querida, ela é pregada, acontecem milagres, acontecem sinais, maravilhas, acontece libertação, acontece salvação, acontece cura, e a alegria se instala naquele lugar pela obra de Deus realizada. Amém? Hoje nós somos a igreja e nós estamos habilitados para isso. Nós precisamos entender que Jesus nos outorgou essa autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e debaixo da terra. Em Mateus 28, 18. Ide e pregai a palavra, fazei discípulos. Em Marcos 16, ele nos manda impor as mãos sobre os enfermos, orar em línguas, pregar o evangelho. Então, esse comissionamento já nos foi dado por Jesus. Essa ordem já nos foi dada. Nós precisamos acordar para isso, e acordar porque quando pregamos a palavra de Deus, a palavra é poderosa para despertar a fé nas pessoas, e despertando a fé, elas alcançam o milagre. Olha só outro exemplo que nós temos na palavra. Marcos, e no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 29, diz assim, aquele caso da mulher do fluxo de sangue. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste,
porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. Eu já tenho uma palavra que eu já publiquei aí, que eu falo sobre esse texto, mas olha só, aquela mulher ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava pregando sobre o reino de Deus e ele estava curando as pessoas de forma milagrosa, de forma poderosa. E aí ela veio ao encontro de Jesus, ela ultrapassou aquelas barreiras que ela tinha, as barreiras sociais, as barreiras religiosas, ela tinha fluxo de sangue, ela tinha que se declarar imunda, ela não podia se aproximar das pessoas, ela passou por cima de tudo isso, ela passou por cima da fraqueza, por estar há muito tempo, 12 anos sofrendo hemorragia, devia ser uma pessoa que estava muito fraca, ela passou por cima da sua fraqueza e ela foi lá e ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Veja que ela creu em Jesus e ela tomou uma ação, ela fez uma ação. E muitas vezes, o que está faltando para nós, para receber a cura, é ter uma ação correspondente com a palavra. É isso que eu quero deixar para você hoje. Nós precisamos ter uma ação correspondente, crer na palavra e agir conforme a palavra, e o milagre acontece. Qual era a forma que essa mulher conhecia de Jesus? Lá em Isaías, Jesus, querido, ele era famoso desde os profetas, na boca dos profetas, Jesus era famoso. Todos falaram a respeito de Jesus. Isaías, no capítulo 53, fala sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, e ele diz assim, Isaías 53, no versículo 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A fama de Jesus era conhecida, que desde os profetas, todos os profetas falaram a respeito do Messias, falaram a respeito de Jesus, e a fama dele era conhecida. E um dos pontos que eram conhecidos acerca do profeta era isso, a cura. Ele levaria os nossos pecados, ele levaria as nossas dores, as nossas enfermidades em seu corpo no madeiro. Tanto que Mateus, no capítulo 8 de Mateus, no versículo 16 e 17, diz assim: ao entardecer, tem umas versões que falam ao cair da tarde, trouxeram para ele muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsava os demônios e curava todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente, ele carregou com as nossas enfermidades. Então, Mateus atesta aqui a fama que Jesus tinha desde o profeta Isaías. E Pedro diz em sua carta, lá em a carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Então, essa era a fama que Jesus carregava, que as pessoas sabiam, os profetas sabiam, muitos que ouviram ali sabiam desta fama de Jesus. Eles ouviram Jesus, ouviram a palavra, creram na palavra e agiram em linha com aquilo que a palavra dizia e receberam a cura. Amém? Eu quero finalizar dizendo um versículo para vocês que está no versículo 1 de Efésios, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Fé, convicção e certeza baseados na palavra de Deus. Amém? Dito isso, quero orar por você. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço porque o Senhor repartiu uma medida de fé para cada um de nós, e a medida que o Senhor colocou dentro de nós é suficiente. Na medida em que nós ouvimos a tua palavra, nós podemos fazer crescer esta medida de fé, e essa fé que o Senhor depositou em nós, ela é suficiente para nos levar à salvação, ela é suficiente para nós recebermos a cura que o Senhor já providenciou para nós na cruz do Calvário, por intermédio da redenção, do sacrifício redentor de Jesus Cristo. E nós, Pai, eu quero te agradecer porque
nós podemos, Pai, hoje acessar tudo mediante essa fé. Mas muito mais, nós podemos fazer crescer esta fé, ouvindo a Tua palavra, crendo na Tua palavra, agindo conforme a Tua palavra e usufruindo de tudo que a Tua palavra diz. Que nós temos em Cristo, que nós podemos em Cristo e que nós somos em Cristo. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Quero orar agora por cada um que está ouvindo essa mensagem, que se você, querido, que está ouvindo essa mensagem, está passando por alguma circunstância de enfermidade em seu corpo, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante e colocasse a sua mão sobre a região onde está o sintoma e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço, Pai, porque muito embora estejamos presos, confinados por conta desse decreto governamental, a Tua palavra não está presa, o Teu Espírito não está preso, o Teu poder não está preso, o Senhor não está preso, o Senhor não está limitado nem por tempo nem por espaço. E na autoridade do nome de Jesus, o nome que nos foi dado, o nome que está acima de todo nome, eu oro agora, Pai, que o Teu poder venha sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que ouviu a Tua palavra e tem fé. Que o Teu poder venha sobre ela agora, Pai, o Teu poder curador, permeando do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, tome uma atitude agora, mediante a sua fé. Se você estava com sintoma, haja como que não tem mais sintoma, você é curado em Cristo. Amém? Muito obrigado pela assistência de vocês. Até a próxima. Dê o seu like aí. Curta a nossa mensagem. Compartilhe com as pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima. Boa noite.